ainda não foram encontradas. Isto é mais um exemplo de um caso dramático que nos chega de Valência. Junta-se a nós neste canal todas as manhãs. Isa Silvestre, psicóloga, bom dia, seja bem-vinda. Em tragédias como esta que aconteceu em Valência, o impacto psicológico acredito que seja imenso para as vítimas. Quais é que são os sinais mais comuns de stress pós-traumático que estas vítimas podem apresentar? Os pensamentos intrusivos, até mesmo esta sensação desagradável e de choque, o desespero, a tristeza, o não conseguir aqui gerir a situação que estão a viver. O que é que também acontece muito? Para além destes pensamentos intrusivos, que abate muito esta sensação e até mesmo pode trazer uma ideação suicida, é muito esta ideia e a depressão grave que nós agora temos aqui presente perante estas pessoas em que a saúde mental tem que ser aqui muito valorizada, porque também vai ajudar na organização das próprias pessoas, da estruturação do apoio social e de como vão agora reformular toda a vida, todo o dia-a-dia e até mesmo nesta questão do stress pós-traumático. Há este momento, não é? Sim, portanto, sim. tínhamos o caso destas duas crianças, desta história. Sim. E como é que é lidar com isso? Não só os pais, e acreditando que estas famílias, estas duas crianças estão vivas, como é que é para elas viver um momento destes? Quando nos confrontamos com estas situações de morte, o que até mesmo quando estamos perante um risco de morte, vivenciamos estas tragédias, em que estamos perante um risco de morte ou ameaça da vida, isto constitui um evento altamente traumático. Como é que isto depois se lida? Tem que haver aqui já muito apoio sobre a questão da saúde mental. Aqui o apoio social e a pessoa sentir que está apoiada, este apoio comunitário, este apoio social é importantíssimo. Cada pessoa está com uma experiência de vida diferente. A questão, como falávamos aqui, este caso das duas crianças desaparecidas, que traz um efeito de choque, uma dificuldade de gerir emoções e acaba por este efeito de choque pode trazer, por um lado, a zanga, a raiva, a desorganização emocional e, portanto, até um estado constante de alerta. Mas, por outro lado, também pode trazer uma apatia tremenda, que também vai dificultar o receber ajuda e o reorganizar-se perante este caos que nós temos assistido. Até porque neste momento está ainda tudo muito vivo, foi há apenas uma semana. Há uma cidade que está completamente destruída, no caso destas duas crianças há apelos para as encontrar. Uma população afetada por uma tragédia como esta também pode, diria eu, sofrer de uma sensação de insegurança constante, ou não? Sem dúvida. Ou seja, espera que algo possa voltar a acontecer. Daí eu falar no início de o que é que caracteriza muito o stress pós-traumático. Neste momento, o stress pós-traumático tem muito estes pensamentos intrusivos de medo, da tal insegurança porque isto foi um desastre natural, portanto não controlamos nada e isto acaba por trazer muito a insegurança, quer perante o meio, que não controlamos e que também não temos que controlar, mas lidar com esta fragilidade é algo que põe à lupa a nossa essência e que põe à lupa a nossa vida e que vai nos trazer uma sensação de desespero. E acima de tudo, esta sensação de desespero também vai desorganizar depois a forma com que vamos receber a ajuda, o apoio, a ajuda humanitária, digamos. E qual é então aqui o papel das equipas que prestam o apoio psicológico no terreno? Como é que devem ser organizadas para garantir que cheguem ao maior número de pessoas possível? O ideal é, acima de tudo, valorizarmos. Nós ouvimos falar, temos que, claramente, o nosso instinto é de sobrevivência, primeiro, não é? Esta questão, falamos agora muito também da questão da saúde imunológica, que está muito fragilizada com a questão das águas, etc. No entanto, a saúde mental é importantíssimo irmos atuando já para reorganizar esta população. Ou seja, e como é que o apoio, quando nós falamos aqui do apoio em crise, é importantíssimo haver já a intervenção local, junto das pessoas. Se vou usar a palavra correta, mas isto pode levar a alguma paranoia por parte das pessoas, até porque agora há esta questão da questão sanitária. Não propriamente paranoia, mas um estado de alerta constante, isso sim. O que é este estado de alerta? Já não é só a cheia, eu posso apanhar uma doença. Isso mesmo, ou seja, qual é que é o estado de alerta? É a pessoa sentir-se constantemente insegura e depois também temos pessoas que já estão em privação de sono há muito tempo, sem condições para restabelecer, e tudo isto é um círculo vicioso negativo.
para restabelecer até o próprio o descanso. Ouve-se muito nas reportagens a exaustão, o cansaço, o desespero. O que é que também nós assistimos na população? A manifestações de raiva, fúria, zanga, mas depois uma tristeza, um choro profundo. Flutuamos muito entre estes extremos. E o que é que isto manifesta? Esta desorganização, esta intensidade, este sofrimento emocional traz-nos esta desorganização. Qual é que é então, e respondendo, voltando à questão que o Rodrigo perguntava, muito pertinente, qual é que é então o papel desta intervenção psicológica? É permitir que a pessoa consiga verbalizar a experiência traumática que vivenciou, porque cada experiência traumática desta pessoa é diferente, para conseguir reorganizar-se emocionalmente e libertar estas... E o que é reorganizar-se emocionalmente? É conseguirmos, dentro do caos em que estamos, reorganizar, reequilibrar estas emoções e validá-las, porque são emoções válidas para o contexto. Okay? Exatamente, e depois também é importante que esse acompanhamento continue... se mantenha. Está a tocar num aspecto importantíssimo, Rodrigo. E como é que isso é possível? Ou seja, eu espero que seja possível, porque a saúde mental também vai nos dar... ou seja, ao cuidarmos da saúde mental, é a forma com que vamos percepcionar a realidade e também sabemos que, nós começámos por falar, a sua primeira questão era o que é o stress pós-traumático. O stress pós-traumático, neste caso, estamos a falar de uma reação a um evento traumático. No entanto, como uma perturbação de stress pós-traumático, temos que, e como está a dizer muito bem, isto vai se prolongar no tempo. Ou seja, nós, para passarmos a diagnósticos conclusivos, isto será mais ou menos daqui a um mês. Se os sintomas permanecerem, mas podem haver perturbações de stress pós-traumático, depressões graves, alcoolismo, e isto vai condicionar o quê? O futuro destas pessoas. O futuro social, o futuro até de relacional, o futuro profissional. Há pouco também, quando me questionava, e aqui reformulando a ideia de o que é que também muitas vezes, quando eu falava o estado de choque que pode levar a uma agitação constante ou uma apatia. Muitas vezes, no stress pós-traumático, também observamos, e é um dos sintomas, um evitamento da pessoa em estar no contexto que faz relembrar o evento traumático. Isso pode ser até uma chuva. Por exemplo, uma chuva torrencial pode, e é tudo isto que tem que seguir sendo acompanhado nestas pessoas ao longo do tempo. Portanto, o apoio psicológico era essencial que fosse garantido ao longo do tempo. Fica essa mensagem, doutora Isa Silvestre. Muito obrigado pela presença no NAU. Resta um bom dia.